Estamos aqui iniciando o segundo episódio do Fala BBC especial Conecta BBC. Meu nome é André Borges, eu sou superintendente de Segurança da Informação e Prevenção a Fraudes no Banco Fibra e coordenador da Comissão de Cibersegurança da BBC. Estou aqui acompanhado do José Luiz Santana, Head de Cibersegurança do C6 Bank, e com a doutora Nayara Borlina, titular da primeira Delegacia de Crimes Cibernéticos. Vamos retomar a nossa conversa, e se você não assistiu o primeiro episódio, recomendo que você vá lá, porque está realmente bem interessante. Zé, me fala uma coisa. Pensando, a gente já falou aqui da segurança da senha, né, a importância de habilitar múltiplo fator de autenticação, de não compartilhar senha, não anotar, né? Que outras dicas você daria para o público que está usando o seu computador, tablet, smartphone em casa para acessar o aplicativo do banco, para acessar o site do banco, né? Que tipo de dica você dá para que essas pessoas se mantenham seguras, né? Práticas, softwares que eles podem usar, enfim. Que tipo de dica você daria para esse pessoal? Legal. Bom, a gente já falou de backup, né? Dos dispositivos celulares, mas a mesma coisa se aplica a tablet, notebook, computador em geral. Muito cuidado com o Wi-Fi, né? Vai usar um aplicativo bancário ali, certifique-se que você está usando o Wi-Fi da sua casa, evite usar o Wi-Fi público, né? Se está utilizando o Wi-Fi público, use um software de VPN, né? Virtual Private Network. É um software que vai fazer um túnel seguro, né? Para você acessar. Ele evita que seus dados sejam interceptados ali, lidos, né? Exatamente. Porque o risco de você estar usando um Wi-Fi que não é seguro é alguém estar lendo tudo que está passando ali na sua comunicação. E esse software de VPN, ele vai deixar isso criptografado, né? A pessoa que está ali com aquele Wi-Fi malicioso não vai conseguir ter acesso aos seus dados. Né? A questão das informações confidenciais que você deixa armazenada no seu telefone celular, né? Use o cofre eletrônico de senha, o comando remoto ao seu dispositivo celular, importante também. Se o pior acontecer, se o celular for roubado ou perdido, abra um BO, né? Porque qualquer outra uso de uma informação que está no seu celular, se você já está resguardado ali, que você já notificou as autoridades que seu celular foi roubado. Não abre e-mail de estranhos, não clique em links em e-mails que você não conhece. Tá utilizando o browser, evite salvar a senha ali, né? Você deseja salvar a senha e deixar ela salva aqui? Bom, a gente está vendo diversos novos ataques aí para ter coletar, acesso, né, justamente tipo coletar exatamente essas senhas que ficam armazenadas ali no browser. Então, não faça isso. Utilize um software específico para isso, que é o software que eu falei do cofre eletrônico de senhas. Tem vários aí no mercado. Mas acho que... falando de softwares, de apps de bancos, configurar o limite do Pix, seu limite diário. E não é só o Pix, TEF, TED, né? Coloque o limite ali que você consegue utilizar no seu dia a dia, nem para mais nem para menos. Ou melhor, sempre tente colocar o mínimo possível, né? Tem o limite diário, e aí tem o limite noturno, né? Então tem o limite diário também, que é diferente desse limite noturno que fica das 8 da noite até as 6 da manhã. Você ainda pode configurar o limite do dia, né? Então, configure isso para tudo que você tem. Utilizar sempre cartão virtual, né? Cartão de crédito virtual. Legal. Em qualquer site de e-commerce, sempre que você for colocar o seu cartão lá, utilize o cartão virtual. Isso vai evitar que você tenha uma série de dores de cabeça, né? Com a utilização do seu cartão de forma indevida, né? Acho que faz parte aí de uma higiene digital aí. Perfeito. Dicas. Sabe uma outra coisa que eu costumo sugerir também que as pessoas façam e que às vezes passa um pouco desapercebido? Anote os contatos, né, de emergência dos seus bancos. Porque imagina, né, você teve o seu celular roubado. Aí você vai ligar lá para o seu banco que o contato de emergência estava anotado no próprio celular. Não adianta, você não vai conseguir, né, ter aquela velocidade para ligar lá e pedir para bloquear a sua conta. Então, talvez
seja o caso você ter um papelzinho guardado ali no seu carro, né, com o número de telefone de emergência do banco que você usa, né? Com Isso certeza. pode agilizar bastante a resposta ao incidente, né? Vamos falar dessa forma. Com certeza, e é a primeira coisa que você tem que fazer, né? Acho que a gente vai abordar esse ponto aí em outras perguntas, mas já adiantando, teve celular roubado, primeira coisa, entrar em contato com o banco, bloquear o aparelho celular. Se o cartão de crédito foi roubado, também bloquear o cartão de crédito. É a primeira coisa que você tem que fazer. Depois você vai fazer as outras coisas. Daí né? a importância de anotar o telefone para quem você tem que ligar. Exatamente, né? exatamente. E outra coisa, gente, o banco não liga pra gente e fala, olha, você reconhece uma compra? Ah, se você não reconhece, baixa um aplicativo. A gente tem visto isso, né? Que os infratores usam da engenharia social para fazer com que a pessoa baixe algum aplicativo de acesso remoto, Anidesk. Às vezes a gente vai fazer alguma investigação, você joga lá quantos BOs foi usado o termo Anidesk, TeamViewer, e aí você vai ver vários, né? Dá para encontrar quadrilhas e quadrilhas que são especializadas nisso. A engenharia social é sempre isso, né? Assim, banco não pede nada disso, não pede para instalar software, não pede senha, não pede para ativar nenhum aplicativo dentro do celular, não manda buscar cartão na casa de ninguém. Isso. Né? E esses dias estavam pedindo para a pessoa tirar, não é você que fez essa compra? Então faz o seguinte, tira uma selfie sua segurando o documento. Eu falei, mentira, que agora eles estão nessa. Gente, a cada dia uma coisa diferente. E então, o povo cai, né? Então, eu duro que por mais que a gente tente passar alguma coisa, não faça isso. Ele sempre vem com uma diferente. Aí agora a gente tem que alertar. Não tire foto sua para ninguém, nem foto do seu documento, que não é o banco que está pedindo essa informação. É isso aí. A engenharia social, ela vem para tentar passar pelo elo mais fraco, né, que a gente fala, que são as pessoas, porque a nossa natureza é acreditar que as pessoas são boas, que elas não estão querendo te fazer mal, né, e aí é que a gente Eu acho que cai. A pandemia, né, jogou todo mundo nesse mundo digital e várias dessas pessoas não estavam preparadas para entrar nesse mundo digital, né, e aí cai justamente nesse ponto que o André disse, né, as pessoas tendem a acreditar num primeiro momento que todo mundo é bom. Só que nesse meio digital, tem que desconfiar até da própria sombra, porque você nunca sabe com quem que você está falando do outro lado. Então, sempre procurem os canais, no caso de banco, sempre procurem os canais oficiais. Tem chat dentro do app, sempre use o chat dentro do app. Sempre se certifique que você está realmente falando com o banco. Legal, perfeito. E Zé, olhando agora do outro lado, né? A gente falou do cliente, agora falando do banco, né? Na sua opinião, que tipo de investimento básico, né, uma empresa, uma instituição financeira deve ter para poder garantir a segurança do seu cliente? Bom, existem empresas de outro segmento e instituições financeiras. Sim. Instituição financeira, definitivamente... Tem que ter um nível maior de maturidade, né? O investimento é altíssimo, sim, tem que ser, né? Você está lidando com o dinheiro das pessoas. Então, não vou nem me atrever a falar aqui, vai fazer isso, não. Monte um time de segurança adequado, profissionais capacitados para montar uma estratégia de segurança adequada, né? E aí, o que deve ser feito, investimento, isso tudo vem desse plano e dessa estratégia. Se tivesse que dar uma dica, teste, sempre teste seus controles, sempre coloque à prova a estratégia e as funcionalidades que você está colocando ali para fazer o controle daquele risco, né? Isso falando de instituições financeiras, mas empresas de outros segmentos, bom, se ainda não tem aquela necessidade ou o budget ali para fazer aquele investimento em cibersegurança, acho que a primeira coisa é procurar profissionais capacitados, às vezes nem precisa, não é contratar, mas procurar uma consultoria e aquela consultoria fazer uma orientação adequada ali de qual que é o grau de segurança que você deve ter para aquele negócio em específico,
Que né? não foge muito da questão da estratégia que você falou para as instituições Sim. financeiras, né? Eu acho que, Exatamente. no final das contas, é sempre você olhar ali, montar um plano, perseguir esse plano, Exato. né? E se você não tem condições dentro de casa de montar essa estratégia, é o que você falou, Procure trazer uma ajuda. consultoria, né, para poder te ajudar e fazer a coisa de forma mais adequada. Fazer a coisa com metodologia, isso é muito importante, né? Né? Não ficar no achismo. E eu tenho visto cada vez mais, o Fórum Global Econômico, né? O risco de cyberataque, né? Para instituições, empresas ao redor do mundo, ele só está abaixo de calamidades naturais. É. Então, isso quer dizer muita coisa, né? É um risco latente e que você, dono de qualquer empresa, você tem que se preocupar com isso, né? Então, assunto muito importante e seja qual for o seu negócio, esteja com isso na pauta também. Legal. Sabe qual que é o perigo também dessa falta de cuidado, né? Que depois acabam expondo os dados e caindo na criminalidade. E aí eles ficam com aquele banco de dados enorme e tendo uma enorme quantidade de vítimas ali acessível e só sair disparando os ataques, né? Perfeito, né? Negligência, a eventual negligência das empresas pode colocar em risco, né, a pessoa física que está lá do outro lado, né? Então é bem importante ter uma estratégia e seguir. Eu acho que é bem para essa linha mesmo. Exatamente. Isa, você comentou há alguns minutos atrás, né, sobre biometria, que vocês estão usando o reconhecimento facial, né, para segundo fator de autenticação. Fala um pouquinho mais disso para a gente, né? Eu tenho aqui os dados de uma pesquisa da NetBR, que ela traz que 82% das 27 maiores instituições financeiras já utilizam ou desenvolvem formas de utilizar os recursos de biometria, né, nos fluxos ali dentro dos seus aplicativos. Como é que vocês lá no CC estão usando esse tipo de tecnologia? Doutora Nayara também comentar um pouquinho depois, como é que esse tipo de coisa beneficia, né, a proteção do usuário do ponto de vista de segurança pública? Bom, pesquisa da NetBR, ela não me deixa mentir. A gente usa muito biometria facial, investe muito dinheiro em pesquisa para esse tipo de tecnologia. É importante salientar que a gente não usa a biometria do celular, a gente tem a nossa própria biometria desenvolvida por nós, né? Utilizando algoritmos avançados, aprendendo como reconhecer a face ali, a prova de vida, né? Porque não basta a sua face se parecer com a outra e eu tirar a foto, né? Então a gente tem algoritmos também para reconhecer que aquilo é uma foto de uma foto, né? Importantíssimo na hora que você está fazendo o reconhecimento biométrico. E é o famoso segundo fator, né? Os fatores de autenticação. A gente já viu, a gente já passou dessa fase de que a senha é a bala de prata, né? A gente precisa de um segundo fator. E a biometria se apresenta como uma bela solução tecnológica para isso. Então, a resposta usamos bastante, investimos bastante nisso, desenvolvemos a nossa própria e buscamos evolução cada vez mais desse tipo de tecnologia para garantir a segurança dos nossos clientes. Perfeito. E doutora Nayara, o que a senhora acha do uso desse tipo de tecnologia? Como é que isso traz benefício para a segurança pública? Então, na segurança pública, ela é questionada. No seguinte sentido, se você está investigando um roubo e aí você tem uma imagem de alguém e joga no reconhecimento facial e dá o seu rosto. E aí, simplesmente por isso, eu te chamo, te indicio e você vai responder pelo roubo. Então, sendo uma única prova, não é muito admissível. Você tem que ter um conjunto de elementos que indiquem e reforcem aquela suspeita. Na parte de fraude bancária, o ideal dos mundos seria realmente ter uma integração, né, de toda vez que fosse abrir uma conta, de ter um banco de dados da polícia das instituições bancárias e ver se aquela está dando aquele match, se realmente casa aquela informação. Nós fizemos esse ano uma operação face to face, que infratores cibernéticos conseguiram
burlar o sistema de reconhecimento facial. Mas aí cumprimos mandado de busca, apreendemos, nos dispositivos dele a gente verificou que tinha emulador, ele usou esse termo, emulador. Tá correto. Né? Sim. Emulador do... E aí a gente pegou um outro caso que aí foi bizarro, que ele colocava um manequim e imprimia a face de algumas pessoas e pela face só modificava e sempre ficava a mesma roupa e ia tirando como se fosse uma máscara, né? Então eu acho interessante que os bancos tenham softwares que reconheçam realmente isso, sabe? Se a face é humana, se tem aquele 3D, se tem é um foto de uma movimento. tela, se é foto de um papel, tem tudo isso. Isso, aí fica bem mais completa e ajuda, né? Bom, com o advento de tecnologias tipo machine learning, deep learning, né, a gente acaba realmente tendo novos desafios, né, com a questão biométrica, né? Hoje você, de fato, tem muito meio para poder produzir fake, né, identidades fake, né, identidades sintéticas. Né? E falando nisso, vamos falar um pouquinho desse tipo de tecnologia, né? De que formas você acha que você acha não, né? De que forma os bancos vêm utilizando hoje, né, esse tipo de tecnologias de deep learning, machine learning para poder fazer com que os processos de onboarding, por exemplo, né, ou de transação fiquem de fato mais inteligentes e mais seguros, né, para os clientes dos bancos? Eu te falo que acho que quem não utilizar isso hoje está fora do mercado, né? Nascemos um banco digital, já totalmente no cloud, utilizando todas as tecnologias disponíveis. Hoje, a gente está com 98% das nossas decisões são através de algoritmos para abertura de conta e a taxa de fraude é baixíssima. Perfeito, né? legal. Então, justamente utilizando isso. Machine learning, ciência de dados, muita ciência de dados para tomar esse tipo de decisão. E vou expandir aqui, não é só na área de segurança que isso é utilizado, né? Isso é utilizado no negócio também, experiência do cliente. Mas falando de segurança, aprender o traço biométrico comportamental do André. Né? Não é só a biometria da face Sim. do André, é como o André se comporta, por onde, os lugares por onde o André passa, que Wi-Fi o André usa, com quem ele se relaciona, né? Quais os valores ele se relaciona com aquela determinada pessoa. Né? Tudo isso hoje está à disposição para a gente tratar através de ciência de dados. E com certeza o caminho está aí, né? Para prover uma melhor experiência e segura. Exato. É o que você falou, né? A ciência de dados, a gente está aqui num contexto de segurança cibernética, prevenção a fraudes, mas a ciência de dados é algo muito mais amplo, né? Lá no Fibra, por exemplo, a gente tem como parte da nossa estratégia, né, a utilização de dados para tomada de decisão de negócio, né? Então, praticamente todas as áreas do banco têm cientistas de dados, né, que ficam ali minerando, criando inteligência em cima daqueles dados, né, para poder ajudar as equipes de negócio a tomarem as decisões corretas, né, e com a parte de prevenção à fraude não é diferente. A gente, inclusive, lá tá desenvolvendo agora um projeto bem interessante, né, que tem a ver com um banco de dados orientado a grafos, né, para poder fazer correlação de alguns dados que nós temos, né, para poder identificar casos de fraude e tornar nosso processo de onboarding mais inteligente. Né? É um projeto bem interessante. E, doutora Nayara, como que a polícia, né, como que as autoridades estão usando esse tipo de tecnologia no dia a dia? Primeiro, estão usando e se estão usando como? No crime cibernético, principalmente, a gente tem diversos softwares que fica à nossa disposição para fazer análise de vínculo, correlação de vínculo. Essa parte toda é bem inovadora, assim, dentro da polícia, né? Porque quando a gente entra, não se exige tanto grau de conhecimento nessa área, né? Na academia de polícia está tendo diversos cursos para capacitar os policiais para terem esse conhecimento,
mas ainda confesso que falta bastante, né? É um processo que está amadurecendo, hein? Exatamente. Não só na Polícia de São Paulo, mas o Ministério da Justiça também está fazendo algo para ser nacional, né? Porque às vezes a gente só pensa no cenário aqui de São Paulo e esquece que tem aí diversos outros estados que também a fraude continua, né? E precisa também ter o mesmo nível de especialização para poder combater esse tipo de crime também em outros lugares. Legal. E pensando nos processos que são executados, né, dentro de um banco, por exemplo, processo de Know Your Customer, né, QYC, né, essa é uma das estratégias, né, que os bancos usam para poder tentar garantir que aquele cliente ali que está entrando, né, que está fazendo onboarding, é de fato quem ele diz ser, né, e que ele não tem risco ou tem um risco não tão elevado, né, para aquela instituição. Né? Como é que vocês acham que o uso de Machine Learning pode agilizar esse processo de Know Your Customer? Bom, posso falar do nosso caso de uso, né? A gente já utiliza isso, né? Tem milhares de birôs, vai desde um birô de face até birôs de dados cadastrais, análise documental. Tudo isso é tratado por motores, né? Que analisam todas aquelas informações e tomam uma decisão em cima, né? E o grau de acerto desse tipo de tecnologia para a gente é altíssimo, né? Então, e com a escala de contas que a gente abre, é fundamental ter um processo, né, sistêmico, né, utilizando tecnologia. E, na verdade, pela nossa experiência, se a gente expor aquela decisão a um humano, o índice de erro é muito maior do que uma máquina. Ainda tem a questão da própria... É muito operacional, né? Então, assim, imagina, num ambiente de varejo como o de vocês... num ambiente de varejo como o de vocês, ficar avaliando transação a transação, não para em pé. Cliente a cliente, isso não escala. Né? E não é só o onboarding, né? O KYC. É a vida daquele cliente enquanto ele está ali, né? No nosso banco. Porque é isso, né? Ele abriu a conta, ele era limpinho, né? E aí ele foi assediado pelo Instagram lá e começou a receptar dinheiro de fraude. Então é importantíssimo avaliar esse comportamento dele por toda a vida dele ali. Por segurança, para a segurança do cliente, para a segurança da instituição e para a segurança do sistema como um todo. Para a polícia, né, essa parte é muito importante a questão da lavagem de dinheiro. Se você percebe, né, que ali está tendo transações que estão meio fora do padrão, que são incompatíveis com o patrimônio da pessoa, o que já é o histórico, né, isso que é interessante realmente comunicar ao COAF, porque depois isso daí vai nos orientar nas investigações. Legal, bem interessante, né? Então você vê que no final das contas tudo se fala, né? Sim, é meio que uma solução única para resolver o problema de vários prismas diferentes, né? Para mim, garantir a segurança e aumentar a robustez do sistema financeiro e dos clientes em geral passa totalmente por tecnologia. Né? A gente tá falando de sequestro aqui agora, né? Pô, sequestrou, não tem o que fazer. A pessoa tá ali, ela vai ser obrigada a colocar a face dela, ela vai ser obrigada a fazer tudo. Aí, bom, a gente foi e pensou, nossa, e se a gente criar um local seguro, onde fora daquele local seguro, a carteira de investimento da pessoa não aparece. E aí vai tornar ela menos atrativa para aquele sequestrador. A gente lançou isso há 2 meses atrás. Então, assim, ir pensando nessas funcionalidades e antevendo, né? Hoje a gente tem um time dentro do C6 só para pensar, a gente chama de modelagem de ameaça, só para pensar no que está por vir e como a gente pode prevenir. Né? A gente pode deixar o cliente mais seguro, né? Para pensar à frente. Exato. Né? A gente tem um time hoje só para fazer isso lá dentro do C6. Bem legal, bem interessante, né? Demonstra uma preocupação da instituição com o tema.
né? Exatamente. E você comentou sobre cartões virtuais, né? É um negócio que gera muita curiosidade sobre como é que essa coisa funciona, como é que isso mitiga risco de fato, como é que isso torna o seu aplicativo mais seguro, né? Como que isso expõe menos o cliente, né? Fala um pouquinho pra gente, né? Como é que você enxerga a utilização desse tipo de tecnologia para reduzir a quantidade de fraudes? Bom, cartão virtual eu recomendo a todos, se vocês não utilizem. Qualquer compra pela internet, e-commerce, cartão virtual. A forma mais segura de você utilizar cartão de crédito hoje, né? Mas troca aqueles 3 numerozinhos lá, o CVV, CVC, e aí não dá para eu cadastrar no meu aplicativo de stream, né? Não, não funciona dessa forma. Você pode cadastrar sim, a validação só é feita no momento de cadastro, depois torna uma transação recorrente, não vai ter problema nenhum, tá? Então, utilize o cartão virtual em todos os seus aplicativos, nas suas wallets, né? Sempre utilize. A probabilidade de você ter problema, né? Vazamento do número de cartão e ele ser utilizado de forma fraudulenta por um criminoso é baixíssima, tomando esses cuidados, né? Então, a gente incentiva fortemente o uso do cartão virtual. Tá? Perfeito, legal. E doutora Nayara, você, pensando do ponto de vista de investigação, né, do ponto de vista de autoridade policial, você observa que, de fato, isso que o Zé falou pra gente aqui acontece quando você tem a utilização de cartão virtual, o índice de fraudes, de ocorrências que você trata é realmente menor do que quando a gente tem a figura ali do cartão físico? Sim, perfeito. Interessante também é falar que do mesma forma que chegou a pandemia e colocou todo mundo tendo que ser obrigado a comprar pela internet. Viver esse mundo virtual, digital, né? Várias empresas acabaram entrando nesse ramo também e não tendo a segurança necessária, né? Então, colocam lá diversas páginas vendendo produtos, aí você vai e usa seu cartão com a senha, tudo, e de repente ali tem um vazamento daquela informação. Né? Então, acho que é uma segurança a mais, realmente. Com certeza. Acho que é importante explicar para todos aqui como é que essa fraude acontece, né? Se você pega o seu cartão de plástico e coloca os dados em qualquer e-commerce, né? E foi exatamente o que a doutora disse. Às vezes a empresa, ela começou a fazer comércio ali na internet e não está tomando todos os cuidados necessários. Você colocou os seus dados ali do seu cartão, aquela informação vai vazar, vai cair na mão de criminosos e eles vão reutilizar essa informação. E por que o cartão virtual funciona e protege quanto a isso? A informação, ela vai mudar periodicamente. Então, provavelmente, na hora que aquela informação cair nas mãos erradas, cair na mão do criminoso, ela já está inválida. Ela não vale mais nada, né? Então, por via das dúvidas, sempre use o cartão virtual. Legal. E, pessoal, uma coisa recorrente, né, por toda a história da humanidade é o que a gente já conversou aqui ao longo do podcast de hoje, né? Sempre que a gente aprende a fazer a prevenção de algum tipo de golpe, de algum tipo de ataque, né, vem lá o criminoso e pensa alguma coisa diferente e faz com que uma nova ameaça apareça, né, para a gente poder correr atrás e resolver aquele tipo de problema, né? O que a gente está fazendo do ponto de vista dos bancos e do ponto de vista das autoridades policiais, né? O que tem sido feito para poder antecipar a ação desses futuros crimes? O que vocês me dizem? Começar aqui agora pela doutora Nayara, né? Jogou a bomba para cá, né? Na parte de prevenção, vamos dizer assim, lá a gente toma cautela no seguinte sentido: quando a gente registra boletim de ocorrência, a gente acaba atendendo o público também na divisão. E se é citado uma página falsa, página de leilão, ou alguma página que está sendo espelho de alguma outra verdadeira, a gente vai até o provedor, pesquisa qual é o provedor e pede para derrubar aquele site. Essa é uma forma que a gente tem entendido para evitar novas vítimas, né? Bom,
como eu já disse anteriormente aqui, a gente vai vencer essa parada com tecnologia, né? Então hoje já tem times lá dentro do C6 focados, né, em antever e desenvolver novas features e novas proteções para o aplicativo e em todos os canais do banco, justamente para proteger contra esse tipo de prática, né? E isso vai ser uma batalha constante. Então, o importante é existirem pessoas focadas nisso e desenvolvendo, né, funcionalidades para isso. Hoje, segurança já é uma torre de negócio dentro do banco, né? Legal. Ela faz funcionalidades, ela gera inovação. Segurança deixou de ser back-office, né? Aquele back-office tradicional que a gente tinha nos bancos mais antigos, né? É isso. Segurança hoje, pensando não só no mercado financeiro, né, mas passa a ser uma parte do produto que você está entregando para o seu cliente, né? Porque a segurança do seu aplicativo, a segurança do seu sistema que você está entregando está diretamente ligada à qualidade do produto que você está entregando, né? Com certeza é um diferencial competitivo. Sim. Né? Então, prover uma melhor experiência para o seu cliente passa diretamente por prover uma experiência segura. Então, é nisso que eu acredito. Pessoal, eu agradeço imensamente a presença de vocês. José Luiz Santana, Head de Cibersegurança do C6 Bank, e a doutora Nayara Caetano, né, que é a titular da primeira Delegacia de Crimes Cibernéticos. Muito obrigado por acompanharem mais um episódio do especial Conecta BBC. E a partir de hoje, você vai tornar os seus hábitos na internet mais seguros? Você vai tentar se proteger cada vez melhor? E você, empresário, consegue garantir que a sua empresa está realmente protegida? Esperamos ter esclarecido boa parte das suas dúvidas e nos encontramos em um próximo episódio.